E a gente percebe que, sobretudo no pensamento marxista, logo no seu início, no primeiro momento em que se percebeu a internacionalização das relações de produção, começou a nascer um pensamento marxista, um pensamento revolucionário fecundo que acabou resultando não apenas na Revolução Russa, mas influenciando determinantemente várias revoluções por todo o marxismo oriental, ficou conhecido como marxismo oriental. A vitória da União Soviética, ela fecundou, a Segunda Guerra Mundial, ela fecundou não apenas as revoluções do que a gente chama de marxismo oriental, mas ela também forçou uma guinada à esquerda dentro do Ocidente. Ela forçou o pensamento liberal do Ocidente a concessões, como foi aquilo que a gente conheceu enquanto estado de bem-estar social, sobretudo no centro do capitalismo. Na periferia, claro, os efeitos são distintos, mas no centro do capitalismo as economias ocidentais foram se constituindo em uma aliança entre setores moderados de esquerda e direita, que acabou resultando naquilo que a gente conhece enquanto social-democracia europeia. Eu vejo muito a tradição do pensamento marxista, conhecido como marxismo ocidental, muito situada nesse momento histórico, nesse espaço geográfico específico e nessa ideia de que, depois da Segunda Guerra Mundial, as esquerdas chegaram ao poder, quer pela via revolucionária, quer pelas eleições, pela própria via democrática. E aqueles que chegaram pelas eleições começaram a acreditar no Estado e no direito enquanto vias de transformação. E isso acabou mostrando para os europeus, a partir ali da década de 70, a partir do início da crise desse modelo de bem-estar social, e aqui na periferia, talvez mais atualmente, mais recentemente, mas acabou mostrando a armadilha que é você alicerçar qualquer grande transformação dentro do molde, da dinâmica que o Estado e o direito, como nós o conhecemos hoje, nos coloca. Essas vitórias, esses avanços alicerçados do Estado e do direito acabam colocando essa armadilha para a gente. O que nos obriga, na situação de hoje, com a derrota das esquerdas, ao pensamento de uma teoria revolucionária. Eu vejo que depois da década de 90, na corrente marxista, a gente acabou consumindo esse rescaldo do enterro do marxismo ocidental, tentando reanimá-lo a qualquer custo para justificar movimentos mais revolucionários, movimentos mais ousados hoje em dia, movimentos práticos mais ousados. Como que você vê essa questão do pensamento, né, dentro dessa trajetória no momento atual, né? Em que pé estamos? Ou seja, cadê a teoria revolucionária da esquerda? Como que nós nos situamos nesse momento? E daí a importância de pessoas como você que vão fazendo essa síntese e vão propondo caminhos originais, descolados daquelas velhas armadilhas que a gente já conhece, para que a gente possa pensar aí o futuro, a superação de todas as contradições e misérias do nosso tempo. Então, eu sou um pouco pessimista em relação a isso, porque, como eu disse anteriormente, existe uma crise de espírito no mundo hoje. Então, e que as grandes narrativas foram completamente abandonadas em prol de outras narrativas, tá? Então, a narrativa do socialismo, a partir do socialismo científico, como um projeto, vamos dizer assim, emancipador, um projeto que busca destravar suas produtivas e, com isso, alargar a base material para a realização de uma sociedade de nível superior, esse pensamento acabou, praticamente. O que existe hoje por exemplo, é o pensamento marxista muito ligado à dialética negativa, um pensamento marxista que acabou a União Soviética, então temos que buscar uma utopia para viver. Não é? Então, vamos nos apegar a experiências de tomada de poder sem tomar o Estado, como Chiapas, dos camponeses pobres não sei de onde, e vamos atacar as ideias desenvolvimentistas, porque esse é o nosso veio, né, vamos dizer assim, porque as experiências socialistas deram errado. E a China é o exemplo claro do seguinte: um país ele é governado por um partido comunista, retira 840 milhões de pessoas da linha da pobreza, se declara socialista a cada 5 anos, né? E a China ou ela é ignorada pelo pensamento de esquerda ou ela é completamente atacada pelo pensamento de esquerda. Né? Porque as pessoas, quando elas abandonam as noções de big picture, elas buscam a pureza, entendeu? Quando elas abandonam querem buscar o puro, o belo, né? O pobre. Não é? Quando o próprio Marx ele era o oposto disso daí.
não é? Então, olha, a China não é socialista porque a China tem manifestações sociais típicas do capitalismo, né? É evidente que tem. E vai continuar tendo por muito tempo. Tá? Agora, a questão do método do tempo presente, que é o método de compreensão da anatomia do macaco, a partir da anatomia humana, não existe. Ou seja, 480 mil pessoas foram voluntárias do Partido Comunista para socorrer em Wuhan. Ou seja, foram lá para morrer. Tá? E as pessoas acham que isso não é nada, isso não é uma manifestação, uma contraparte do que eu chamo da nova economia do projetamento, a contraparte em nível de sociabilidade. Isso é um fenômeno novo. Porque quando você deve dar aula disso, ou já deu na sua vida de metodologia científica, a gente faz um processo, a gente abstrai uma realidade, nós tomamos, vamos dizer assim, vemos o que é comum a essa realidade em relação às outras realidades do mundo, né, e vemos o que é novo, o que é novidade aí. E ao descermos ao concreto, nós vamos chegando ao chamado conceito, ou seja, a teoria ela vai sendo construída a partir de uma leitura histórica, né? E ao chegarmos no conceito, não vamos fazer análise da anatomia do macaco e anatomia humana, ou seja, é inegável que a China é um país lotado de contradições, ainda bem que tem contradições que mostram que aquilo ali é um organismo vivo. Tá? Mas o organismo vivo, ele só que se conhece profundamente quando se percebe a relação dele, quando ele se vê diante do organismo canceroso, né? Então, a China se viu diante agora de uma pandemia de Covid, e a resposta a isso foi uma resposta muito imediata, não é? Com a mobilização da população inteira do país para enfrentar um problema. Então, isso é o que eu chamaria de forma histórica do socialismo, né? Ou seja, o socialismo ele vai se manifestando historicamente a partir de formas. Como o capitalismo ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo a partir do surgimento de formas históricas, né? Gênova e Veneza de um lado, depois a Revolução Industrial, capital financeiro, capital mercantil, e o socialismo como experiência nova, ele vai se desenvolvendo a partir da aparição de formas históricas, né? Por exemplo, a Gosplan soviética é uma forma histórica do socialismo, os planos quinquenais, o lançamento do Sputnik, o processo de construção daquele programa espacial, e eu acho que essa é a nova economia do projetamento, uma economia que busca, que coloca a razão no centro do processo de produção, não é? É uma forma histórica de socialismo, mas que na cabeça das pessoas isso não existe, né? Isso aí é algo que não deve ser levado em consideração, porque a China, quando ela sai para fora, ela é um país imperialista como outro qualquer, quer oprimir os outros povos, ela acaba com as vidas originárias, das populações originárias, e não percebe que aonde a China chega para os seus projetos, vem as contradições, que é perfeitamente normal, mas existe um aumento da renda per capita absurdo por onde ela passa, né? Então, existe esse culto da derrota, o culto, por exemplo, da dialética negativa, vamos dizer assim, que a esquerda brasileira e mundial, e os acadêmicos de esquerda, no geral, eles adoram a derrota, vamos perder com glória, mas vamos perder porque não podemos nos misturar com o feio, e a China é o feio, porque ela se mistura com o feio, porque tem capitalismo na China. Então, é muito difícil, eu acho, Luiz Felipe, fazer o debate de ideias no campo do marxismo na academia, porque a maior vítima do debate de ideias, eu faço um desabafo com você aqui ao vivo, é o Marx, né? As pessoas reivindicam Marx, né? E atacam Marx, porque Marx ele produziu uma teoria para entender a riqueza e não a pobreza, entendeu? A teoria de Marx é uma elegia ao progresso, ao desenvolvimento, não é? Ou seja, não o contrário. Não é? Ou seja, eu acho que a grande vítima desse debate todo que envolve a China e os destinos da esquerda não somos somente nós, né? É o próprio pensamento marxista, entendeu? Por quê? Porque as pessoas, fazendo aqui para terminar essa análise, elas trabalham com um arquétipo na cabeça. Elas são kantianas pobres, porque o Kant foi uma figura genial, né? Então, o socialismo é isso, né? E se sair disso, não é socialismo. Então, as pessoas pegam o dever ser, a partir do dever ser, elas trazem para o campo da ciência algo que é estranho à ciência, que é a utopia, né? Daí, viram que você sabe o debate que fazem sobre a China, é muito baseado nisso, né? No dever ser, né? E não no ser. Porque o Hegel faz exatamente isso. O Hegel ele supera o ser e o dever ser, ele supera isso. É por isso que a realidade ela é fruto de múltiplas determinações. E as pessoas estão muito no campo da abstração lá em cima, né? Então a contradição é capital e trabalho,
o tempo inteiro. Não se percebe que a partir dessa contradição, contradições primárias, secundárias e terciárias, elas vão aparecer. Tá? Aí vem outro elemento para encerrar essa minha apresentação, que é o seguinte, que é a preguiça de pensar, literalmente. Sabe? Então é muito mais fácil se apegar num grau alto de administração para entender uma realidade do que descer lentamente no concreto, se encontrar com um conceito, né? Porque isso dá muito trabalho, né, cara? Claro. Isso dá muito trabalho, e a academia brasileira hoje demanda que você entregue 3, 4 papers por ano, ou cada 2 anos, não é? E também para a classe média acadêmica, que os marxistas que estão na academia, elas têm origem na classe média, né? Tem que ter uma visão do pobre mais belo, da consciência pesada, vamos mudar o mundo a partir da Praça São Salvador, né? E a China é um país que não presta, porque lá tem desenvolvimento, e desenvolvimento é contra os interesses da humanidade, ou seja, isso que virou marxismo no Brasil e na América Latina. Eu faço um desabafo aqui ao vivo sobre isso, porque eu particularmente eu estou meio por aqui com isso, vamos dizer assim, mas é a vida, né? Desculpe, viu? Não, tá certo, Elias. O lugar para fazer o desabafo é aqui mesmo. Interessante, inclusive. Porque você estava falando aí sobre esse modo de ver a China pejorativamente, né? E sempre que eu ouço as pessoas falarem sobre uma possível hegemonia chinesa, ou algo do tipo assim, uma liderança global chinesa superando os americanos, ou algo do tipo, existem umas pessoas falando muito sobre a desconfiança. Inclusive, até eu estava lendo alguns relatos de alguns banqueiros falando sobre isso, sobre a desconfiança com os processos dentro da China. Até que ponto realmente a China pode ser um país considerado com desconfiança ou não? Isso é só um mito ocidental? Eu vou ser marxista e tentar ir na raiz, tá? Porque as pessoas confundem ser radical com ir na raiz. A pessoa acha que radical é aquela visão anticapitalista, né? O Marx não era anti nada, porque quando você é anti alguma coisa, você quer ser aquilo que você está negando, entendeu? O marxismo é a negação da negação. Né? Então, eu não sou anticapitalista, eu quero superar o capitalismo. É outra diferença que eu coloco aqui. A China, o processo de formação histórica do povo chinês, ele se dá o seguinte, a China, ela se desenvolve ao largo de 2 grandes lagos, vales férteis, né? E, então, existia uma abundância de terra e de água, e na medida que Marx dizia, vamos ler Marx, né, pessoal? Que aquela noção de trabalho necessário e excedente em diferentes pontos do globo, tá? Na China, ali, o trabalho necessário para a sua reprodução era muito menor do que em outros lugares do mundo, tá? Então, o homem dominar, a relação do homem com a natureza era muito mais propícia ao surgimento de filosofias tolerantes e civilizatórias naquela região do globo. Então, é esse pensamento confuciano e taoísta que forma um horizonte espiritual chinês, não é? Que nasce, vamos dizer assim, de forma coetânea à filosofia clássica grega, que forma a governança chinesa. São esses princípios de tolerância e civilidade que formam aquela governança desde sempre. A China sempre se preparou contra invasões, ela nunca se preparou para invadir ninguém, porque isso é fruto dessas condições naturais que surgem para o surgimento de filosofias civilizatórias e tolerantes. Os Estados Unidos, ao contrário, os Estados Unidos são formados a partir de uma filosofia que nasce no Mediterrâneo Oriental, tá? Onde a relação com a natureza era muito bruta. Não é? E o embrutecimento do homem em relação à natureza, vamos dizer assim, leva ao surgimento de teorias de corpos filosóficos de cunho reacionário, que é o destino manifesto, a visão de Nova Canaã, ou seja, é a preguiça de pensar, Felipe, que eu coloco, né? Não que a China, quando entra, ela leva a lógica do capital, né? Aquele discurso, né? Sabe? Então, é duro, é muito duro. Então, eu não vejo a China com desconfiança justamente por causa disso. A minha desconfiança é com o Brasil, que não tem projeto para lidar com um país que faz comércio há 3.000 anos, né? Esse é o problema, né?